Bora continuar a leitura do nosso livro, nosso queridinho, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, que tem o tema Atenção Plena. Então nós vamos continuar a leitura desse livro aqui. Para você que chegou aqui, caiu de paraquedas e não acompanhou as leituras anteriores, pode entrar aqui no canal que você vai ver, tá gravada, o prólogo, o capítulo 1, que foi dividido em 3 encontros, e nós estamos aqui hoje iniciando o capítulo 2. Oi, Eliane, tudo bem? Então vamos dar seguimento aqui a esse livro. A gente sempre começa fazendo uma preparação, porque essa leitura é uma leitura praticada e comentada. E praticada por quê? Porque o livro ele tá cheio de convites para a gente praticar, para a gente desacelerar, né? Como o título diz, as coisas que você só vê quando desacelera. E para a gente enxergar além, nós temos que vivenciar. Não adianta só a gente ler e não colocar em prática. Então, esse livro, como o próprio autor diz, ele não é para a gente ler, né, só por ler. A gente tem que ler devagar e degustando, apreciando cada trecho dessa leitura. Por isso que nós vamos praticar também, a gente sempre começa praticando. Então vamos lá. Eu vou desativar os comentários aqui. E o que eu peço, né, para as pessoas buscarem uma postura confortável. Pode ser sentada, pode ser deitada, de um jeito que você traga conforto para o corpo. Para a gente permitir que a mente desacelere, a gente tem que permitir que o corpo também se acalme. E para o corpo aquietar, para o corpo relaxar, a gente precisa buscar uma postura mais confortável. Eu vou pedir para que você faça 3 respirações bem profundas agora, enchendo o peito de ar pelo nariz e soltando pela boca. Sentindo o ar quente sair pela boca. Mais uma vez. E mais uma. Perceba que só por essas 3 respirações profundas você oxigenou mais o seu cérebro, levou mais oxigênio para suas células. E nessas respirações, nessas 3 respirações, eu tenho certeza que você já sentiu um pouquinho de serenidade, de paz. Né? A gente vê que a mente vai ficando um pouquinho mais relaxada, o corpo se entrega mais. Então agora eu vou pedir para que você feche os olhos e concentre na sua respiração, relaxando também o abdômen, solta a barriga sem tensionar, relaxando a testa, toda a face relaxada, os lábios. E deixa a respiração acontecer agora naturalmente. O que você tem que fazer é apenas observar ou perceber a respiração acontecer. Inspirando e expirando. Deixa o corpo se aquietando mais e a respiração dando mais espaço, ganhando mais espaço entre a mente, os pensamentos e as emoções.
inspirando e expirando. E com gentileza, vamos abrindo os olhos devagar. E permitir dar uma espreguiçada do jeito que o corpo pedir, do jeito que ele quiser. Então a gente vai sentindo um pouco como que o corpo pede, o que que ele está querendo. Ele está querendo ir para trás, para frente, subir os braços ou abrir os braços, baixar a cabeça. Permita sentir o seu corpo. Então, o livro, ele traz essa percepção, né? Esse parar e se olhar, se perceber. Porque a chave do autoconhecimento, ela é você olhar para você. Quando você entende as suas emoções, o que seu corpo está querendo te dizer, o que ele está falando para você, o que os seus pensamentos estão dizendo constantemente, né? Quando a gente observa os nossos pensamentos, um exercício é no final do dia, antes de dormir, o que você mais pensou durante o dia? O que veio com mais constância na sua mente? Então é isso que foi te direcionando durante a sua caminhada aí nesse dia. Isso foi bom? Foi ruim? O que você remoeu mais? Teve mais pensamentos de serenidade, de tranquilidade? Ou você estava mais preocupada, tensionada? Tem alguma coisa que está te perturbando? Então não é você se livrar disso, mas você ter consciência do que você está pensando constantemente, o que isso está gerando em você e o que você pode fazer para mudar essa estação. E tem tudo a ver com esse capítulo de hoje, que é atenção plena. Então vamos começar. Como eu já disse, cada capítulo ele começa com um texto, né, explicando sobre o capítulo, e depois, lá na frente, ele traz reflexões, tá vendo que são trechos? Então ele vai trazendo reflexões curtas, que é justamente para a gente degustar, parar, refletir, analisar o que isso está querendo me dizer e o que isso, essa reflexão, está impactando hoje na minha vida. O que eu posso melhorar, o que eu posso mudar, ou se eu estou no caminho certo. Olha, realmente eu estou avançando, eu estou conseguindo fazer isso, né, que ele está orientando aqui. Então, vamos lá. Para quem está com o livro no PDF, que eu compartilhei no nosso grupo, é a página 51, tá bom? Então, esse capítulo 2, Atenção Plena, tem um subtítulo, Seja amigo das suas emoções. E eu vou ler. Desde que me tornei ativo nas redes sociais, as pessoas sempre me enviam mensagens para pedir conselhos. O que mais querem saber é como lidar com as emoções negativas fortes, como a raiva, o ódio ou a inveja. Né? Tem a ver com o que eu comentei aqui no início do nosso encontro. A boa notícia é que quem levanta essa questão já tem meio caminho andado. Ou seja, quem quer saber lidar com essas emoções, quem está preocupado com essas emoções negativas que muitas vezes acontece de forma repetida, constante, né, na nossa rotina, ele diz que já está meio caminho andado, né, que você tomou essa consciência, que você teve essa percepção, esse estalo. O simples fato de perguntar indica que há consciência suficiente para notar o estado negativo da própria mente, o que não é algo fácil de se fazer.
Então, o fato de você fazer essa pergunta, né? Por que constantemente eu fico com pensamentos negativos? Por que eu sou tão ansiosa? Por que a minha mente sempre acha que vai dar errado, que não vai dar certo, que tá ruim? Então, se você faz esse questionamento e você quer buscar uma resposta, você está no caminho certo, porque você fez essa tomada de consciência. Quem faz esse questionamento percebeu o que acontecia em sua mente no momento em que era arrebatado por um turbilhão de emoções negativas. Parou por um instante e me mandou a mensagem. Então, o que ele quis dizer? Quando a pessoa mandou um e-mail para ele, mandou uma mensagem nas redes sociais, fazendo esse questionamento, é porque ela parou, tomou consciência, refletiu e está em busca de uma mudança. Quando as pessoas percebem uma emoção negativa nascendo, seu primeiro impulso é controlá-la, de forma a não se sentirem sufocadas nem ameaçadas por ela. Querem se livrar da sensação na mesma hora ou fugir dela. E quase nunca pensam que o assunto merece uma compreensão mais profunda. É provável que essa seja a razão pela qual se usam expressões como gerenciamento da raiva ou superação do ódio, em vez de seja amigo de suas emoções. O que ele está trazendo aqui para a gente refletir? Que se você tomou consciência que tem essas emoções, né, fortes, negativas, de ódio, de raiva, de inveja, de estresse abrupto, repentino, não significa que você vai brigar com isso ou ficar negando isso constantemente. O fato é, o que está te gerando isso e por que você está sentindo essas emoções negativas com constância? O que está gerando? Se algo está sendo repetido, se está aparecendo na sua vida com constância, é motivo para você começar a refletir. Por quê? Eu mudo de lugar, eu mudo de casa, eu mudo de trabalho e aquilo está aparecendo constantemente na minha vida. O que a vida está querendo te dizer? Então ele diz, não é que você vai ter que gerenciar sua raiva, nossa, eu preciso me controlar, eu preciso manter um foco, eu preciso superar esse ódio. Mas a pergunta que você deve fazer é, por que isso está acontecendo comigo e eu estou perdendo a paciência com tanta facilidade? Por que eu estou me irritando com tanta facilidade? E ele ainda diz, seja amigo das suas emoções. Ao invés de tentar travar, libera, mas entenda por quê. O que está gerando isso com frequência? Seguindo, é difícil controlar depressa uma emoção negativa. Quanto mais tentamos, mais forte ela se torna e vem à tona. Mesmo que sejamos capazes de controlá-la, podemos acabar apenas reprimindo-a, só para que seja extravasada no futuro. Então, o que ele quis dizer? Que muitas vezes você tenta controlar, sufocar aquilo dentro de você, mas uma hora isso vai vir à tona. Sabe aquelas pessoas que segura, aguenta um monte de coisa, engole um monte de sapo e vai. De repente ela extravasa. E aí pode ser uma avalanche, pode tomar uma proporção muito desastrosa. Então é esse exemplo que ele está querendo dizer aqui. E ele vai dar um exemplo aqui para a gente imaginar. Imagine que uma emoção negativa intensa é como um monte de sedimentos num aquário. Para que os resíduos se acumulem no fundo e você tenha uma visão clara dos peixes, a pior coisa que você pode fazer é submergir as mãos na água turva e tentar empurrar a sujeira para baixo.
Se fizer isso, quanto mais tentar empurrá-la, mais ela vai se espalhar. Da mesma forma, ao tentar controlar uma emoção negativa, você pode até tentar empurrá-la para baixo, mas infelizmente, quanto mais o fizer, mais ela virá à tona. É como se você pegasse uma areia e tá ali no fundo, quietinha, a água tá límpida, e você começasse a mexer essa areia ou essa terra, e aí, né, vem à tona. Quanto mais você tenta baixar essa areia com a mão, mais ela vai, né, espalhar ali naquele espaço. Então, ele fez uma analogia aqui com as nossas emoções negativas. E aí ele faz o questionamento. Então, o que devemos fazer? Como podemos entender melhor nossas emoções negativas e tentar solucioná-las em vez de reprimi-las? A resposta é bem simples. Tudo o que precisamos é separar a energia crua dessas emoções dos rótulos linguísticos que as acompanham, como raiva ou ódio, e testemunhar calmamente até que a energia se transforme em outra coisa. O importante aqui é não se apegar às palavras, como raiva, ódio ou inveja. E, em vez disso, observar a energia crua por trás delas. Ou seja, observe o que você sente, o que te promove de sensação quando você está sentindo algo ruim, o que isso impacta em você, o que isso de energia gera em você. Tem gente que sente um cansaço muito grande, como se estivesse sugando a sua energia. Tem gente que começa a sentir muita dor de cabeça, né? Tem gente que fica vermelha aqui, né? Começa o sangue a subir e a pessoa começa a tremer ou interfere na pressão arterial. Então ele fala, observe essa energia crua por trás, né? O que está gerando em você por trás desse sentimento que é considerado negativo. E não fica rotulando, tô com muito ódio, a raiva, a inveja. Isso ele trata como palavras rótulo, mas tenta entender o que você está sentindo. Porque se eu for mensurar a raiva minha com a sua, nós vamos ter sensações diferentes. O grau e a intensidade da minha raiva, ou do meu estresse, ou do meu ódio, ou da minha inveja é diferente do grau e da intensidade em você. Então, quando a gente rotula isso igual, né, a gente não está sendo honesto com a gente. Então, é se perceber, se observar. E ele vai dar o caminho aqui para nós. Vamos seguir. Apesar de ser algo sutil, a energia se modifica com frequência, enquanto os rótulos permanecem estáticos. Ou seja, quando eu percebo que eu estou com raiva ou que eu estou em um pico de estresse ou ansiedade, eu percebo como eu reajo diante disso. Quando eu rotulo ansiedade, parece que é uma coisa assim, né, que é igual para todo mundo sente na mesma proporção. E não é isso. Então, ele pede para a gente fazer essa diferenciação. Não rotula, sente, veja o que isso impacta em você. A primeira coisa é você se perceber. Ok, se você retirar o rótulo e entrar em contato com a energia crua, logo vai perceber que a emoção negativa é algo temporário, que muda sem que você precise se esforçar para isso. Você não vai ficar com raiva um tempo todo. Ela vai oscilando. Talvez ela volte quando você projeta ela aqui, mas se você tira aquela imagem da sua mente, logo você já se regula, se reequilibra. Então, o que ele quer dizer? Observe, porque essa energia não vai ficar em você o tempo todo, a não ser que você deixe que você queira.
Portanto, como um espelho que só reflete o que está diante de si, sem julgamentos nem identificação com a imagem, apenas reflita a emoção negativa. Digamos a raiva e a observe, sem se deixar abalar. Você vai ver que a raiva lentamente se transforma, revelando uma camada mais profunda de emoção, ou desaparecendo sozinha. Se outra camada de emoção se revelar, faça com ela o mesmo que fez com a raiva. Então, é isso que eu disse aqui, né? Que eu dei de exemplo. Quando a gente observa e percebe o que isso gerou em mim, como que eu senti, e tomo consciência disso, eu vou buscar uma forma, um meio de me acalmar. Ou eu vou tomar uma água, ou vou sair de perto daquela situação, ou vou lavar as mãos, lavar o rosto, vou respirar um ar puro. Então, a gente busca formas de se reequilibrar. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa tomar essa consciência de como nós estamos e o que isso está interferindo em mim. Como eu disse, a minha intensidade de raiva, de estresse ou de ansiedade é diferente de você. Então, o que eu vou buscar para me regular pode ser um caminho diferente do que você vai buscar. Então, vamos seguir aqui. Para tentar entender alguma coisa, costuma ser mais eficaz deixar de lado as ideias pré-concebidas sobre o assunto e observá-lo em silêncio, de modo que o objeto examinado possa revelar o que deve ser compreendido. Em vez de mergulhar nas águas escuras de sua emoção, tentando controlá-la, você deve apenas observá-la e deixar que se sedimente e se transforme por si só. O que ele quis dizer aqui, né? A gente dá muito esse exemplo na prática de meditação, como a água e areia, né? Que eu dei o exemplo aqui. Se você coloca um pouquinho de areia num pote ou numa garrafinha e coloca água e sacode, a areia vai movimentar, espalhar em todo o ambiente. E se eu fico o tempo todo sacudindo isso, ela não vai sedimentar, ela não vai decantar. E a nossa mente, as nossas emoções é parecida com isso. Então, para que eu aquiete, para que eu apenas observe, deixe essa raiva, esse sentimento, essas emoções negativas passarem, eu preciso me afastar e me acalmar. Eu preciso observar o que eu estou sentindo, o que isso gerou de tão impactante em mim e buscar formas, né? Buscar estratégias, buscar meios de perceber, tomar consciência de que sim, eu estou com raiva. Sim, né? Eu valido isso, eu estou sentindo isso, eu estou estressada, eu estou ansiosa. Validou, tomou consciência e eu estou num grau muito extremo. O que fazer? Deixa eu observar isso, deixa eu tomar consciência disso. E aí sim eu vou buscar estratégia para aquietar a minha mente. Então eu preciso deixar a areia baixar. Senão eu fico rodando o tempo todo e não deixo as coisas clarearem. Então é esse exemplo que ele está dando, como uma areia que vai sedimentando. Mas por que a areia sedimentou? Porque a garrafa, o vidro, o pote, ele ficou quieto. Ninguém mexeu nele mais. Então, as nossas emoções negativas e os pensamentos têm a ver com isso. Quanto mais eu trago isso à tona, mais eu estou remoendo tudo isso, estou mexendo, estou levando, né, à tona. E é onde a gente não sai do lugar, né? A gente não se acalma e deixa isso aflorar. Então, o exemplo que ele está dando é, ao invés de tentar controlá-la, apenas tome consciência e entenda, eu estou com raiva. Não é que, eu não posso ficar com raiva. Eu estou. E o que eu vou fazer para me reequilibrar?
porque tem gente que não tem essa tomada de consciência. A gente acha que é fácil e não é. Tem pessoas que não conseguem se perceber, né? E passam horas, dias, semanas com mágoa, com ressentimento, com pânico, com ansiedade, né? Por quê? Porque ela não tomou essa consciência que ele trouxe aqui no início desse subtópico, né? Que as pessoas procuraram ele. Quem procurou ele já estava meio caminho andado, porque teve essa tomada de consciência de si. O que eu faço? Como que eu faço para melhorar, para controlar, para equilibrar essas emoções negativas? E aí ele dá um exemplo aqui, como dizia um mestre espiritual, é um nome difícil, Gido, atenção pura, sem julgamento, é a forma mais elevada, não só de inteligência humana, como também do amor. Vou repetir. Como diz o mestre espiritual, atenção pura, sem julgamento, é a forma mais elevada, não só de inteligência humana, como também do amor. Observe de maneira atenta e amorosa a energia em constante mudança, à medida que ela se desdobra no espaço da sua mente. Observe essa energia fluindo em você. Ela não vai permanecer com a mesma intensidade. Ela oscila, ela muda, e tudo parte daqui. Se eu penso constantemente naquela pessoa que eu tô com raiva, eu vou ficar o tempo todo me sentindo mal. Mas se eu tiro isso da mente, né, se eu busco outras coisas para pensar, né, pensei, tomei consciência, não quero ficar remoendo isso. Então eu vou me reequilibrando, eu vou mudando a minha vibração e a minha energia. Alguém deve estar se perguntando: o que há de tão legal em apenas observar? Isso não é evitar a realidade? Muito pelo contrário. Você não a estará evitando. Na verdade, estará encarando a realidade. Então, olha só. O que há de tão legal em observar? Observar sua raiva, observar a ansiedade, o estresse, né? Ele trouxe o questionamento: será que eu não vou estar evitando isso? Muito pelo contrário, você está encarando, você está tomando consciência do seu estado emocional. Em vez de se deixar tomar pela emoção sem qualquer autoconsciência, você vai se questionar e sentir o que há ali. E à medida que fizer isso, se dará conta de que a emoção negativa não é uma realidade fixa. Ela vem à tona e se recolhe no espaço da sua consciência, independentemente da sua vontade. Depois de despertar para essa verdade, você não vai mais se deixar abalar pelas emoções negativas e será capaz de vê-las como uma nuvem passageira. Em vez de se identificar com elas como se fossem parte do seu ser, não lute contra as emoções negativas. Observe-as e seja amigo delas. Então, vou repetir esse último trechinho aqui. Depois de despertar para essa verdade, você não vai mais se deixar abalar pelas emoções negativas. Ou seja, não é que você vai deixar de sentir. Você não vai mais se deixar abalar. Isso não vai te tirar tanto do prumo. Isso não vai te fazer tanto mal como fazia antes, porque você está encarando de frente. Me deixa quieto um pouquinho que eu estou sentindo muita raiva. Me deixa quieto um pouquinho que eu estou muito estressada. Então, falar isso, expressar para você, expressar para quem está do seu lado e ser honesta com o seu sentimento. Então, quando ele fala de observar, é tomar essa consciência. Peraí, eu tô muito pilhada agora, eu preciso
sair de cena aqui e tentar me reequilibrar. Porque tem gente que não tem nem essa tomada de consciência. Entra naquele turbilhão e blá, 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 e vai passando igual um trator, né? E vai destruindo muita coisa. E vai afetando, né? Vai gerando aí muitos conflitos. Porque quando a gente faz as coisas de cabeça quente, sem tomar essa consciência, parece que tudo tá escuro e eu vou, né? Eu entro nessa energia, a gente gera consequências desastrosas, porque nós estamos em meio de pessoas, nós estamos lidando com situações. Então é isso que ele diz, né? Você não vai se abalar tanto com essas emoções negativas. E você vai ser capaz de vê-las como uma nuvem passageira. Eu tô sentindo isso, mas vai passar. Eu não vou sentir isso o resto da minha vida, para sempre. Vai passar. Em vez de se identificar com elas como se fosse parte de você, né? Eu sou ansiosa, você é ansiosa o resto da vida, né? Isso não é parte de você. Você não nasceu ansiosa. Você está vivendo um período de ansiedade. Então, isso não faz parte do seu ser, né? A ansiedade, ela é uma emoção e a gente precisa, né? É algo até como um cuidado com a gente, né? A gente ter um medo, ter ansiedade, ter raiva, são sentimentos. Mas quando isso extrapola, nos faz mal e gera enfermidades. Então, isso não faz parte, o que extrapola não faz parte do seu ser. Não lute contra as emoções negativas. Observe-as e seja amigo delas, que é o subtítulo, né, desse capítulo 2. Seja amigo das suas emoções. E aí, depois ele vem com os trechos, né? São trechos de reflexão para a gente ler. Só que nós não vamos fazer isso hoje. Hoje nós vamos ficar só nessa parte, seja amigo das suas emoções, para você sair dessa leitura de hoje tomando essa consciência, se observando mais, se percebendo mais no momento de emoções negativas. Como você se sente, como que é a sua intensidade, frequência, né? Com que frequência você vive estressado, você está estressado? Com que frequência você está com ódio? Com que frequência você está ansiosa? Então, essa reflexão é que nós vamos sair daqui, dessa leitura, desse encontro, trazendo, né, para nós, fazendo uma conexão com a sua vida em relação às emoções negativas, ok? Muito obrigada, vamos agora para a nossa prática final e a gente finaliza por hoje. Vou pedir para novamente você alinhar o corpo aí, deixar ele o mais confortável possível. Respira fundo. Fecha os olhos. Vamos finalizar colocando as mãos uma sobre a outra na altura do peito, no coração. Você vai acolher você. Sinta suas mãos em contato com o peito. E perceba o movimento da respiração. Sentindo as mãos subir, descer. Tendo um momento aqui para agradecer. Agradecer pela sua vida. Agradecer por esse conhecimento que você está adquirindo aqui, nesta leitura. Agradecendo por você querer ser uma pessoa melhor.
agradecer pela impermanência das coisas. Nada é para sempre, nada está estagnado, tudo está em constante mudança. Agradecer pela pessoa que você está se tornando. Ontem passou, agora você está vivendo para si, buscando se reconectar, se reequilibrar, buscando elevar não só a sua mente, a sua consciência, mas o seu espírito. Então agradeça pelas pessoas que aparecem na sua vida, pelos conhecimentos que chegam até você. Agradeça pelos ensinamentos, sejam eles populares ou científicos, seja o ensinamento da sua avó, seja o ensinamento de uma pessoa humilde, mas com grande profundidade. Porque a vida, ela nos ensina constantemente. Nós só temos que parar para observar, para entender o que ela está querendo nos dizer. A vida sempre nos ensina. Escute o que ela está querendo que você aprenda. Podemos abrir com gentileza os olhos. Dá um sorriso. E gratidão por esse momento, por esse encontro, por essa leitura de hoje. Tchau, tchau e até a nossa próxima leitura.